Preciso repercutir também sobre o futuro de Renato Gaúcho, especulado no Fluminense e no Corinthians. Bora te atualizar também sobre dificuldades do Timão relacionadas a Hugo Souza e seu patrocínio Master. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de atualizações sobre o Corinthians, preciso falar sobre as últimas do Hugo Souza e também do patrocínio Master, duas novelas da semana passada que ainda não finalizaram. Em relação ao patrocínio Master, o Corinthians manteve o patrocínio da Esportes da Sorte depois que a empresa conseguiu figurar na lista do governo federal. É bem verdade que isso só foi possível graças a uma liminar que a Esportes da Sorte conseguiu. Ela, em vez de recorrer ao caminho normal, pedindo a sua liberação junto ao Ministério da Fazenda, a Esportes da Sorte preferiu se acertar com a Loterge, que é a Loterias do Estado do Rio de Janeiro, muito mais barata a concessão para liberação do que no Ministério da Fazenda. Em vez de pagar 30 milhões, a Esportes da Sorte só desembolsou cerca de 5 milhões de reais. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, anunciou que protocolou na sexta-feira uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir a Loterge de autorizar a atuação de casas de apostas esportivas em âmbito nacional via Loterge. Então, parece ser questão de tempo para que essa liminar a favor da Esportes da Sorte acabe por deixar de existir. Dessa maneira, o Corinthians teria problemas com o seu patrocinador Master. A AGU entende que corre-se o risco de tornar cada estado brasileiro num centro de captação de apostas. A ideia era centralizar no governo federal a liberação ou não das casas de apostas. Quando a Loterge, que é uma loteria do estado do Rio de Janeiro, toma para si esse direito, cria-se uma preocupação e a tendência é que isso acabe não prosperando. Problemas para o Corinthians, que terá de buscar um outro patrocínio Master numa questão de poucos dias. Só para complementar em relação ao Hugo Souza, o Flamengo insiste que não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão para a compra do Hugo Souza. Por garantias, entenda-se o contrato com a Brax. A justificativa do Flamengo é que a Brax também já havia sido oferecida num contrato de compra do Mateuzinho, que houve atraso. Dessa maneira, qual deve ser o destino final? Hugo Souza, para mim, será comprado pelo Corinthians, mas dia menos dia isso será resolvido. Nem que o Corinthians precise desembolsar os 4 milhões e 800 mil reais à vista. O Timão preferiria pagar parcelado, primeira parcela de 200 mil euros somente em janeiro do ano que vem, mas pelo andar da carruagem o Timão pode ser obrigado a quitar essa grana à vista em uma parcela só para não correr o risco de perder o jogador. O grande risco maior nesse momento é de o Corinthians ser obrigado a pagar mais uma multa de 500 mil reais para poder utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Vocês sabem que tem Corinthians e Flamengo no próximo domingo, Neoquímica Arena, jogo da Copa do Brasil. Se até lá esse problema das garantias não for resolvido e o Corinthians não tiver feito a quitação à vista da compra, o que eu não imagino que aconteça, é natural que pela terceira vez o Corinthians tenha de desembolsar 500 mil de multa. E aí o pacote Hugo Souza vai custar 7 milhões e meio de reais, sendo 1,5 milhão de reais de multa e o restante por um valor de empréstimo e também a compra do jogador. O que você pensa sobre essa história? Acha que o Flamengo está agindo de maneira correta? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado, beleza? Calma aí. O tipo faz o meu que eu faço o teu. A tua reclamação é justa, procedente, digna. Você não está recebendo aquilo que é seu de direito. E beleza. E o Corinthians está errado nisso. Agora, no que o Corinthians resolve fazer com o seu dinheiro, não, né? Não, calma aí também, tá, Cristiano? Mas é isso. Acho que o Corinthians, para evitar esse constrangimento, paga, né, irmão? A gente está falando aí da questão Hugo Souza, que o Flamengo está, sabe, fincando o pé aí. Paga. Ah, mas paga como, Chico? Não tem dinheiro? O Corinthians não existe não ter dinheiro. O Corinthians tem patrocinadores, tem investidores, tem receita, tem uma grande receita de televisão. Tem que ser muito desorganizado. Tem que ser muito desorganizado para não ter dinheiro. Esse tipo de dinheiro, esse nível de dinheiro que a gente está falando, gente, 400 mil euros, 800 mil para comprar o Hugo. Porra, não dá, né? A gente está falando do Corinthians, não dá. E falando nisso, falando em patrocínio e tudo mais, mais um capítulo da Esportes da Sorte. O que aconteceu com a Esportes da Sorte? Todo mundo sabe. Não está na lista do governo federal para operar aqui no Brasil ainda. Está sendo investigada por uma operação da Polícia Civil lá de Pernambuco, naquela operação que deflagrou vários problemas, né? E nem vou citar aqui agora, mas vocês sabem, né? Está aí no processo, que inclusive resultaram na prisão de algumas pessoas famosas e tudo mais.
A Esportes da Sorte está sendo investigada, junto da VaideBet, inclusive, curiosamente, que são empresas brasileiras. A Esportes da Sorte, atrelada a isso, além disso, né, de ter o CEO, inclusive, da marca que foi detido e tudo mais, o pedido à prisão, né, pedido à prisão do CEO, além disso, ela seguiu trabalhando. Ela investiu no Corinthians, ela destinou um valor gigantesco para reforços, para pagar o salário do Memphis Depay, tudo isso, beleza. Só que ela não entrou na lista das empresas autorizadas pelo governo federal. E ela precisa estar nessa lista até o dia 31 de dezembro, senão ela está fora a partir do ano que vem, dentro da regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. Ela tem um tempo para entrar. Só que existia um prazo até o dia 11 de outubro de que, se ela não estivesse regularizada, ela não poderia nem mais exibir publicidade de qualquer maneira dentro do país. E isso implicaria na retirada da marca da camisa do Corinthians e de todos os outros clubes que a Esportes da Sorte patrocina. Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras Feminino e tudo mais. Pois então a CBF enviou um ofício dizendo que a Esportes da Sorte estaria fora a partir da sexta-feira, dia 11 de outubro. Só que antes disso, o que a Esportes da Sorte conseguiu? Uma inscrição na Loterj, na Loteria Estadual do Rio de Janeiro, que, segundo a Loteria Estadual, permitia a operação em território nacional também, desde que registrada de forma estadual. O Ministério da Fazenda não entendeu dessa forma e comunicou à CBF. E a CBF enviou um ofício para o Corinthians dizendo: tira da camisa, porque a partir do dia 11 não adianta eles estarem registrados de forma estadual, porque eles só vão poder operar no Rio de Janeiro. E o Corinthians fica em São Paulo. Então, eles não podem operar no território nacional, só quando estiverem no Rio de Janeiro, o que não é interessante para o Corinthians. Portanto, o Corinthians estava pronto para retirar a marca dos seus espaços, e isso, obviamente, poderia implicar, dificilmente não implicaria, num rompimento. Num acordo aí que, obviamente, tem uma multa de 100 milhões, que a gente não sabe se vai receber ou não, mas, enfim, provavelmente ocasionaria um rompimento. Até outras casas de apostas nesse meio tempo procuraram o Corinthians, porque o espaço ia ficar vago. E o Corinthians é uma grande marca, então é natural que houvesse esse interesse. Mas a Esportes da Sorte tem contrato, e um bom contrato. Então, o Corinthians estava esperando. Só que aí, na sexta-feira ainda, antes de tudo se definir, em poucas horas, a CBF manda um novo ofício, dizendo: não, existe uma ressalva para empresas que se registram de forma estadual, para que elas possam exibir a sua publicidade em âmbito nacional. Então, a Esportes da Sorte pode continuar trabalhando. Isso dá um tempo para a Esportes